Olá, amigos. Eu quero trazer uma reflexão breve acerca da Arca da Aliança e dos elementos que estavam dentro dela. A Arca da Aliança era a representação física da presença e da glória de Deus em meio ao seu povo. Então, a nação de Israel. Dentro da Arca da Aliança haviam 3 elementos: as tábuas da lei, que Deus entregou a Moisés e à nação de Israel no Monte Sinai, a vara de Arão, sacerdote, escolhido por Deus, quando o povo se rebelou contra a autoridade de Arão, Deus mandou os líderes colocarem cada um a sua vara no tabernáculo, e no outro dia ele revelaria aquele a quem ele havia escolhido para ser sacerdote, seu ministro. E de todas as varas, a única que floresceu foi a vara de Arão, mostrando a todos que ele e a sua família eram os escolhidos para exercer o sacerdócio, para ser representantes do Senhor. E também o maná, o pão que descia do céu. Oi? Tudo bom? Lindão. É o Fred. O pão que descia do céu para alimentar o povo, símbolo da provisão de Deus. Quando Deus olhava para a Arca da Aliança, ele via estes 3 elementos e lembrava da infidelidade do povo, de como o povo havia quebrado a aliança com ele, porque a lei mostra que o homem é pecador. A palavra diz que se o homem tentar ser justo, cumprindo a lei, e pecar contra um tio da lei, ele pecou contra toda a lei. Então ele se torna culpável. A lei diz: não matarás, mas Jesus, que traz o coração da lei, diz: se você odiar o teu irmão, você é homicida. A lei diz: não adulterarás, mas Jesus, que trouxe o coração da lei, diz: se você tão somente olhar e cobiçar uma pessoa, em teu coração você já cometeu adultério. Então, diante da lei, todos somos culpáveis perante Deus. Ninguém é justo. Romanos 3:23 diz isso, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, nós temos a lei que nos condena, nós temos a vara de Arão que mostra como nós nos rebelamos contra as autoridades instituídas por Deus, pois a palavra diz que não há autoridade senão instituída por Deus. Quando nós nos rebelamos contra uma autoridade, nos rebelamos contra quem deu poder a esta autoridade, o Senhor. Então, quando nós quebramos as leis de Deus, desonramos e somos rebeldes às autoridades instituídas por Deus, nós nos rebelamos contra o próprio Deus. E também nós tínhamos o maná, que é a provisão de Deus. O povo chamou o maná, o pão que Deus enviava para alimentá-los, de alimento vil. Eles murmuraram contra Deus, dizendo que no Egito eles tinham cebolas, carne e outros alimentos. Então nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, a lei. Nós nos rebelamos contra a provisão de Deus, não queremos depender de Deus, e nos rebelamos contra as autoridades instituídas por Deus, mostrando assim nossa rebeldia contra o próprio Deus. E quando Deus olha, ele vê algo que nos condena. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança, a tampa do propiciatório,
o sangue de um cordeiro macho e sem defeito que era imolado em favor do povo. E quando aquele sangue era colocado sobre a Arca da Aliança, quando Deus olhava, ele já não via mais aqueles objetos que o lembravam que somos culpáveis. Não via mais as tábuas da lei que nós quebramos, a vara de Arão, a nossa rebeldia contra a sua autoridade. Não via mais o maná, que lembra o quão rebelde Israel foi e nós somos iguais, mas ele via tão somente o sangue. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o seu sangue cobre a nossa injustiça e nos purifica de toda iniquidade, nos tornando aceitos ante a presença santa de Deus. Através do sangue de Jesus nós somos aceitos, porque quando Deus nos olha, Ele não vê as nossas obras, mas Ele vê o sangue do seu Filho, e aos seus olhos passamos a ser tão perfeitos e santos quanto o é o seu Filho Jesus. Então, corra para debaixo da cruz e cubra-se com o sangue de Jesus. Só assim podemos ser aceitos por Deus e ter a vida eterna. Forte abraço. Deus abençoe.